Vida e estilo, todo horário, todos os dias, nesse horário de almoço, da meio-dia a 1 da tarde, você me encontra aqui com temas super legais. A gente fala de nutrição, comportamento, saúde física, mental, espiritual, estética, beleza. A gente fala um pouquinho de tudo aqui. Hoje nós escolhemos falar sobre o tema do dia, que é o Dia da Mentira, e as várias maneiras de abordar esse assunto. Eu deixei uma questão no ar antes do intervalo, que foi: existe uma dica? Dá para identificar num papo se a pessoa está mentindo para você ou não? Olha, tem várias dicas, tem várias alterações faciais, mas na realidade é muito difícil. Eu já tive essa experiência. Eu conversei com uma pessoa que eu sabia que estava mentindo, eu tinha certeza, e eu olhava para ela e eu tinha certeza que ela estava falando a verdade, e eu sabia que não era. Então, existem pessoas que são muito habilidosas para falar mentira. Convincentes. Demais da conta. Uma boa técnica para falar uma boa mentira é acreditar nela também, né? Mas eu sempre digo que existem várias pessoas que mentem para, por exemplo, como você falou, para oferecer um trabalho, alguma coisa, e que pode ser mentira. Então, a melhor maneira é peça uma amostra. Então, a pessoa diz assim: não, você é faxineira, vem trabalhar na minha casa. Para que você está trabalhando nessa vizinha aí? Ela paga pouco, você trabalha muito, vem trabalhar na minha casa. Aí você pede uma amostra, você diz assim: ah, então tá bem, vamos fazer isso, mas eu não acho justo a senhora oferecer um trabalho para mim e ganhando tão bem, sem eu, pelo menos, mostrar o meu serviço para a senhora. Então, eu faço o seguinte: eu vou trabalhar para a senhora sábado e domingo, e a senhora acerta comigo o valor que a senhora Como um está dizendo, teste. proporcionalmente. E a tendência normal dessas pessoas é muito comum dizer: não, mas eu pago quando você vier trabalhar para mim. Elas não pagam, porque ela não tem interesse, ela não quer gastar o dinheiro, ela quer só prejudicar a vizinha tirando a empregada da casa dela, entendeu? Essas pessoas que falam muito do que tem, também são pessoas que você tem que ficar um pouquinho com o pé atrás. Vamos dizer profissionalmente, né? Que numa primeira conversa, numa reunião de negócios, já mostra muito a que veio, o que tem, e fala: eu vou conseguir isso deixa comigo, eu mando o helicóptero te buscar, eu faço isso, eu faço aquilo. Há uma tendência de pessoas que enaltecem muito o seu poder, né? A gente tem que ficar um pouco esperto com esse tipo de gente, Claro. Alexandre? Lógico, porque na realidade, vamos combinar, né, Amanda? Quem tem ou quem é, não fica demonstrando. Pois é. Não precisa, esses traços vão ser disseminados ao longo ali do relacionamento. Eu concordo com o que a doutora aí falou. Quando você conversa com alguém, claro, existem alterações faciais, corporais, mas isso pode alterar de pessoa para pessoa. Então, não é legal você ficar falando, porque se a gente fala alguma coisa aqui, fulano mentiu, levantou o dedinho. Não, isso pode ser daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa mente, mas ela emite outros traços que não estão ainda catalogados. E cada pessoa tem o seu padrão pessoal. Como que você identifica um mentiroso de plantão? Eu prefiro observar, geralmente em terapia, no divã ali e tal. Mas um amigo que senta com você para papear numa mesa, você consegue identificar se ele está contando uma mentirinha ou se é verdade? Você tem essa intuição? Então, tenho. É ruim porque a gente, né, nós psiquiatras, psicólogos, a gente tem um raio-x entre uma pessoa e a outra. Então, a gente não precisa ir para um hospital para colocar a pessoa na máquina de ressonância. Tá certo? Não é? Então, a gente não precisa colocar uma pessoa numa máquina de ressonância magnética ou de uma tomografia computadorizada para identificar. Só que você não está ali num set clínico, né, no consultório. Então, a gente tenta realmente não analisar. Mas algumas mentiras são muito ali descabidas, né? Elas passam mesmo. No meu livro de inveja eu conto um pouco da mentira ali dissimulada, porque a mentira está sempre envolvida um bom enredo, uma bela dissimulação. Sempre presta atenção na alteração corporal, se ela fala, fica alguma coisa diferente. A voz também muda, de repente o olho pode mudar. São as alterações corporais, Amanda, que eu prefiro me centrar e fazer um diagnóstico mais ali globalizado, porque eu não posso generalizar aqui. Claro, claro. A minha avó dizia o seguinte: quem mais amostra, menos tem. É fantástico. verdade, É isso. tem razão. E tem uma coisa também muito de intuição, né? Que eu acho que a gente tem que dar muito vazão à nossa intuição, e a gente acaba, às vezes, deixando passar meio despercebido. Tipo assim, você conversa com uma pessoa e você fala: sei, dentro de mim eu senti alguma coisa bateu. estranha. Fantástico. Sei, Fantástico. né? Eu tive um acho que a mestre- gente tem que observar essas Isso. coisas. Eu tive um mestre, que o Paco Abreu, professor fantástico, mas não de psicologia ou psiquiatria, mas de cinema e aula de cinema e TV que eu fiz. E o Paco Abreu falava o seguinte: está vivo ainda, o cara é fantástico, é uma pessoa muito sensível, tal, não é psicólogo, mas é muito sensível. E ele falava assim para a gente na aula: siga sempre a sua intuição. Acho que é fantástico. Quando você tiver alguma intenção ruim, não vá.
faça aquilo que você deseja, tá certo? Aquilo que você realmente sente, né? E se você realmente não sentir confiança na outra pessoa, cai fora, porque a mentira envolve confiança. Eu falo, peça uma né? amostra. Peça para a pessoa fazer. Eu conheço fulano, ciclano. Sério, marca uma reunião com ele. Vamos conversar com ele, então? Normalmente essas coisas não acontecem. Antes de dar um passo maior, né? Exatamente. Tem toda a razão. É isso mesmo, gente. A gente tem que... Primeiro, eu acho assim, na hora das escolhas, né? Eu sempre digo, o caminho que te traz paz e menos dúvida é o melhor caminho a se seguir. E essa coisa de intuição é muito importante. É muito importante a gente ouvir um pouco, porque... eu li isso num livro um dia, muito engraçado, e eu tomei para a vida, que fala assim, não tem lugar que você chegue e você sente que você não devia estar ali? Que não é o lugar para você, que aquelas pessoas não são para você, e aí estava escrito, se você estiver num lugar e achar que por alguma razão você não deveria estar ali, é porque você realmente não deveria estar ali. Vai embora. Então, né? Então, é isso, tem que seguir, se ouvir um pouco mais. Meu amor, você deu 60% de desconto, você deu cinta em dobro. Isso mesmo. Vamos manter isso? Vamos manter, que já foi um sucesso, o telefone tocou muito, mas eu quero saber você aí de casa. Acordou um pouquinho mais inchada hoje? Pega aí na sua cintura. Tem uma gordurinha que tanto te atrapalha, não vai embora de jeito nenhum? Então é o momento certo de começar a usar a Delinia Corpus, porque com ela você vai reduzir até 8 centímetros de gordura em 28 dias. São menos 2 por semana, Amanda. E tem gente que consegue perder até mais, viu? Vai de pessoa para pessoa. Claro, alimentação adequada, atividade física. E como que ela funciona? Todo mundo pergunta. Ela contém uma tecnologia com cristais bioativos que trabalha com o próprio calor do corpo na redução de gordura. O que significa isso? O segredo está no tecido. Ela tem esse raio infravermelho longo que, quando entra em contato com a pele, queima a gordura. Então, você aí de casa é como se estivesse fazendo uma drenagem linfática, só que sem sair de casa, gente. Olha que maravilha. E ela pode ser usada a qualquer momento do dia. O importante é usar durante 4 horas seguidas. Ela não esquenta, não atrapalha, super levinha, fininha, confortável. E você vai usando e quando você vê, sua cinturinha tá fininha, porque ela realmente funciona. Agora, gente, para levar ela para casa e todo o tratamento, tem que pegar o telefone e ligar no 0800 208 9411, porque começo de mês eu dei 60% de desconto, gente. Mas é só hoje, então aproveita, não perca essa oportunidade. E as 50 primeiras que ligarem vão levar uma segunda cinta de presente. Olha só essa daqui e esse lindo relógio sem pagar mais nada por isso. E Amanda, tem facilidade no pagamento ainda. Pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão. Frete grátis para todo o Brasil e a ligação não paga, gente. Então pega o telefone e aproveita 0800 208 9411. Dá um up aí na autoestima, no visual, né? Vai se sentir muito mais bonita. Imagina, em um mês, você mudar de manequim desse jeito, perder 8 centímetros ou até mais, dependendo, né, do teu ritmo aí de vida. 0800 208 9411. Este é o telefone de Delinia Corpus. Obrigada, meu amor. Boa semana para você, boa segunda. Gente, essa patologia, essa mentirinha, esse jeito de conduzir a vida, isso começa na infância? Ou realmente ao longo da vida, pelas experiências boas e ruins, que o ser humano se forma de tal maneira? Eu acho que muito começa na infância, até pela educação que a pessoa recebe, por essa intimidação, às vezes, que as pessoas falam, você fez? Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E a pessoa, para se defender, para se proteger, começa a aprender que ela pode mentir, que mentir pode protegê-la de coisas ruins. E é como eu falo, às vezes a criança não tem ainda essa responsabilidade e essa ética implantada, mas já tem a tendência de se proteger, que isso é do ser humano, é anterior a qualquer coisa. Você pode observar, às vezes, no teu filho ou nos amiguinhos, as mentirinhas um para o outro, né? Porque eu acho que os pais, mesmo de longe, eles têm que dar uma observada no que está acontecendo. Claro. E acontece muito das crianças mentirem umas para as outras, né? Lógico, até para autoafirmação, defesa. Nossa, mas ele tem esse tênis aqui, esse copo, mas eu vou falar que eu tenho 10, até para ele não ficar rebaixado. Agora, além do processo ambiental, como a doutora aqui falou que está certíssimo, da criação, você pode também herdar algum gene ali. Você tinha um tio mentiroso, um avô mentiroso, e aí via DNA, você herda algum gene ali com essa tendência que pode também ser desenvolvida. E aí, a convivência, né? Os exemplos que tem em casa, né? Exatamente. Muitas vezes os pais mentem muito, um para o outro e os dois para as crianças. E as crianças naturalmente vão achar que isso é uma coisa natural. Pela observação. Exatamente, a observação faz com que eles aprendam como faz e vão repetir isso o resto da vida. E se a criança observar mentiras dentro de casa, por exemplo, a mãe diz assim para a funcionária,
Não, atende o telefone e fala que eu não tô, ou fala que não sei o que lá. A criança começar a observar coisas pequenas dentro de casa que os pais fazem para os outros, há a tendência dela absorver isso achando que é certo. Se os pais estão fazendo, é porque Exatamente, até porque é se normal. os exemplos que eu tenho de vida, que são os meus pais, fazem isso, agora tem uma situação pior, que é quando a criança começa a chantagear o mentiroso. Que isso é muito mais grave, não sei nem se vale a pena a gente entrar nesse mérito. Olha, você falou isso, mas eu sei que é aquilo. É melhor você se cuidar. Você já pensou? E quando desmente os pais na frente de todo mundo? Mas, mas não é por... Às vezes é, Não, é, por às vezes é na inocência mesmo, é na por ingenuidade. É. Mas, pai, você estava em casa, como você falou? Sábado eu fui no futebol. Não foi, não. Né? Tem muito Mas você disso, sabe gente. que É muito isso- engraçado. Mas você sabe, é verdade, é ingenuidade, mas também é falta de respeito, né? Eu acho que quando você ensina respeito desde pequenininho, a criança vê o pai mentindo, em vez dele denunciar, ele vê, observa e checa depois, por uma questão de respeito. Eu sempre, assim, prezei dar uma educação para os meus filhos de muito respeito à autoridade, à figura paterna, à figura materna. Eles sempre tiveram muito respeito. Então, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles olham, eles percebem que alguma coisa deu errado e ficam quietos e depois perguntam, por que você falou isso se era aquilo? Porque é uma questão de respeito também. Claro que uma criança muito pequena não tem essa habilidade. Sim, discernimento ainda. Mas pode ir criando, né, Pode. o bom senso. Vai Agora, moldando ali essa a mentira, estrutura. quando patologia, que a gente comentou, ela é tratada? Existe é uma terapia, um remédio, Tratamento e é uma medicação. convivência? Como Tratamento e medicação. A medicação também, as duas coisas. Medicação também. Porque como é Antidepressivo, uma coisa né? psicótica, você pode às vezes dar... Tem várias abordagens diferentes, isso é mais complicadinho de falar. Mas realmente, normalmente é medicação também. Não adianta só terapia, não. Precisa de terapia. Porque vamos imaginar que a pessoa mente por ser insegura. Como o Alexandre falou, por ela querer se impor e não ficar por baixo. Se ela tem essa necessidade, é porque ela está colocando o valor dela naquilo que ela mente. Então, se ela acha que ela tem que ter 10 tênis para poder não ser humilhada, porque o cara tem um tênis muito caro, o que, que acontece? Ela está colocando o valor dela em ter ou não ter tênis. Tá. Então, ela precisaria de um trabalho na sua autoestima. E aí, essa é a parte emocional da coisa. Tem a parte psiquiátrica, que aí é mais medicação mesmo. Que aí entra em autoestima quando a pessoa mente para ela mesma, né? Isso. Não, olha, eu fui em tal lugar, foi maravilhoso, tal, sei lá. Fui super assediado, né? Foi um sucesso. E quando, na verdade, não foi nada daquilo. Então, na verdade, você tocou no ponto da autoestima, que acho que tem tudo a ver, né? Quando ela mente para ela mesma, né? E você sabe que tem um tipo de mentiroso que a gente ainda não abordou, porque é tanta muita coisa que coisa. daria, que é o viajante na maionese. O viajante na maionese é aquela pessoa que cria uma história na cabeça dela, não é uma pessoa doente, mas é uma pessoa, às vezes, até um pouco ingênua, que aí você... eu tenho um projeto maravilhoso, você faz assim? Ele fala, olha, a pessoa concordou, já está pronta para assinar. Ela cria uma fantasia. Por quê? Porque ela tem o desejo de ser um grande realizador, então ela pensa que as pessoas estão junto com ela naquilo e, às vezes, na realidade, não tem nada daquilo. Não é uma maldade. Não é, Só, às vezes, uma ingenuidade e um desejo muito grande de agradar. Tem a ver com a questão da autoestima também. São muitos lados, né? São muitos lados. Vou deixar o contato aqui do nosso Alexandre Bess, psicólogo, escritor. No Instagram você o encontra como Alexandre Bess Oficial e o site alexbess.com.br. Alexandre, sua consideração final sobre o assunto. Eu acho que é sempre bom observar com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente vive, especialmente no trato conjugal, né? Para que realmente você seja feliz e possa ali no seu dia a dia ter uma questão de saúde. Porque quando você mente, você não está tendo saúde, você está liberando uma série de endorfinas negativas no corpo, o cérebro mesmo solta, né? Uma série de substâncias negativas. Você deixa de viver uma naturalidade diária para viver um delírio, para viver uma fantasia, para viver uma ilusão. Então, vamos sempre, acho que tem que estar ali centrado dentro do que a gente é, dentro do que a gente pode fazer, dentro do que a gente não pode fazer. E sempre observar o outro, porque realmente a gente sabe, né? Casamentos por interesse e tantas outras coisas aí vai. Boa! Casamento por interesse. Né? Boa! Como é que o cara vai saber? Gente, que dá para saber de longe, né? Enfim, então você tem uma série de outras coisas. Acho que observar sempre, né? Fazer pequenas amostras, como você falou. Às vezes você pode testar uma pessoa e soltar uma coisa, olha,
Hoje eu não vou ter dinheiro nem na lanchonete ABC. E aí você vai ver se a pessoa gosta de você ou não. Quer dizer, você tem pequenos detalhes que pode dar, mas tem que sempre ter uma vida saudável, que eu acho que é mais interessante para todo mundo, até para você ter uma mente saudável junto com um corpo saudável. E é aquilo que a gente falou brincando aqui, né? Por exemplo, um relacionamento, né? O próprio, vamos supor, um cara mais velho com uma menina muito novinha, todo mundo tá vendo que tem alguma coisa, sei lá, que pode ter um interesse, alguma coisa assim. Mas às vezes é uma mentira que ele conta para ele mesmo, né? Que ele não tá percebendo e que é isso aí. Isso traz um conforto. Me engana que eu tô precisando. Me engana que eu tô querendo muito. A sua consideração final sobre o assunto. Eu acho que tem tantas coisas boas de falar. Uma coisa boa de falar é que ser um mentiroso é muito estressante, provoca um estresse muito grande, porque você tem que ficar decorando tudo que você falou. Isso é uma coisa legal. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é legal falar a respeito da brincadeira. Sim. Jamais seria interessante uma pessoa dizer para o outro, como já teve um anúncio de televisão falando isso, olha, eu tenho que te contar, desculpa, mas eu estou apaixonada, aconteceu de repente. Ou seja, a pessoa criou uma expectativa de que ia falar para o namorado que estava apaixonada por outra pessoa. Quando você faz isso, no meio da frase, às vezes o outro já quebrou o cristal, desistiu de você para sempre e fechou. E aí você fala, brincadeirinha, a pessoa fala, tarde demais, agora eu já acreditei, como é que fica? Então, tem certas brincadeiras que a gente faz que não devem ser feitas. Porque dizem que nas brincadeiras estão as grandes verdades. Essa é uma delas, não é bom. Falar mentira é sempre um risco. Quando você fala, procure falar sempre para o bem e nunca para se divertir ou para se safar de alguma coisa. E assim, gente, tem que ter bom senso, porque essas brincadeirinhas de mau gosto, você colocou muito bem, refletem isso. Sabe, o cara fala, o cara, a mulher, enfim, uma pessoa fala para outra, você não sei o que lá. Você coloca aquilo, embute aquilo na tua cabeça e depois, por mais que seja uma brincadeira, você fica com aquilo e não tem como digerir. Não tem. Tem até uma música que diz assim, fiz as malas, estou indo embora. Era brincadeirinha, era só para você ver se você fica melhor. Gente, às vezes a pessoa se falar para mim, fiz as malas, para mim acabou ali, tá ótimo, muito obrigada, com licença, tchau. Aí ele fala, não, era de brincadeira. Eu falo, então ajuda a fazer de verdade, porque não tem jeito. Quebra alguma coisa dentro de você. Então, na relação amorosa, tem que ter muita delicadeza e muito cuidado com essas coisas. Não tenha dúvida. O contato da doutora é o site draeb.com.br, doutoraeb.com.br. Lá você já acha as redes sociais e todo o trabalho dela, tá? Temos kitzinho da PAN para os nossos convidados. Hoje aqui é a Corujita, que a gente fala. A PAN é uma empresa 100% brasileira, há mais de 80 anos no mercado, com muita tradição, fazendo a cabeça aí de crianças, jovens e adultos. Você encontra a PAN em grandes estabelecimentos, em pequenos mercados também. Sempre tem uma PAN pertinha de você. Tem o pão de mel, tem o granulado, que ganhou como o melhor granulado do Brasil. Tem a Pop Pan, que é recorde de vendas, que é deliciosa. Tem pastilhinha de chocolate ao leite, os confeitos coloridos, a moedinha. Gente, a moedinha é um sucesso tão grande, todo mundo ama a moedinha. O lapizinho, que antes era cigarrinho, agora é um lapizinho. Tem muita coisa deliciosa para vocês encontrarem desde 1935 aqui na PAN. Obrigada a você que passou um pouco da sua segunda comigo. Todos os dias estamos juntos a partir do meio-dia, então amanhã eu te espero, que você tenha uma semana muito positiva, muito abençoada, cheia de coisas boas. Obrigada aos nossos convidados por dividirem. Pela gravidez. Obrigada, viu? Dividirem conhecimento, alegria, bom humor com a gente e muita informação. Obrigada para você que ficou um pouquinho com a gente aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau, gente.